Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Augusto, eu sou do canal Frequência Interna. É um canal que a gente aborda sobre o autoconhecimento, sobre o autodesenvolvimento e todas essas questões do despertar, da evolução do espírito, do próprio ser. Eu tenho um livro que eu tenho ele aí mais ou menos há uns 6 anos atrás que eu comprei ele. Ele tá até todo rabiscado. E direto eu volto ele, pelo menos uma vez por ano eu dou uma lida nele, uma repassada. E esse ano eu resolvi, agora que eu tô aqui no terceiro capítulo, no segundo, perdão, mas é a quarta ou quinta vez que eu tô lendo, e eu resolvi postar algumas coisas interessantes que tem nesse livro. E sabe o que é o interessante de você ter um livro de cabeceira, um livro que você possa voltar nele de tanto em tanto tempo, que seja para ler ele integral, que seja para abrir ele e ler alguns capítulos separados, algum livro que realmente importe para você. O importante disso é que cada vez que você relê esse livro, isso não é novidade para ninguém, você tem uma visão diferente, né? Parece que abrange, abre, você fala, cara, isso aqui estava escrito, eu li da outra vez isso aqui, e você vai, sabe, porque são livros, normalmente esses livros são livros que tem muito conceito, muita lei psicológica. Então, assim, eu posso voltar nele 10 vezes e as 10 vezes eu vou achar coisas novas nele. Então, é interessante. Então, tá um boom aí sobre lei da atração, sobre como criar sua própria realidade, como realizar os seus desejos. E um livro que foi escrito há muitos anos atrás, 1900 e... Esse aqui meio que é a terceira edição. Esse aqui já é uma edição brasileira, né? Mas enfim... Foi 1900 e... Deve ter escrito isso aqui em 1940. Eu vou confirmar direitinho e põe no comentário aí embaixo, tá? Para vocês. De qualquer forma, também eu vou estar deixando um link para quem quiser ler, para quem quiser comprar este livro. É A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. São as 16 práticas para o sucesso. Esse livro aqui, gente, é um livro que ele é especial, né? Nós vamos abordar os outros livros dele ali também, que é Pense em Riqueza, Mais Esperto que o Diabo, As Chaves para a Riqueza. Nós vamos abordar um por um, tá? Então vai ser uma série longa agora de vídeos sobre livros só de Napoleão Hill. Então o que acontece é o seguinte, esse livro aqui para mim é o principal, porque ele se trata realmente de uma filosofia de vida, tá? Napoleão Hill, na época dele, ele conviveu com um dos maiores industriais da época, o Andrew Carnegie. Também foi amigo de Ford, de várias celebridades e cientistas e pessoas importantes da época dele. E ele convivendo com essas pessoas, ele montou essa filosofia. Ou seja, dentro deste livro, existe realmente os pormenores da vida daqueles que realmente conseguiram fazer da vida deles algo diferenciado e deixar algo para a humanidade. Eu acho que esse livro tinha que ser obrigatório para todas as pessoas, porque nele tem princípios psicológicos e princípios econômicos. O princípio de ser útil para a sociedade, enfim. Ele é um livro realmente completo. Eu acho que quem lê esse livro está preparado para qualquer tipo de emprego, está preparado para qualquer tipo de
para qualquer tipo de porventura ou para o dia a dia, porque esse livro se aplica em relacionamento, se aplica no emprego, se aplica na empresa, se aplica no próprio corpo, na própria saúde, enfim, tá? Dentro deste livro, dando um spoiler um pouquinho, você vai encontrar tudo o que hoje está sendo dito como mágica, né? Como pensamento mágico, como pensamento positivo, tudo começou aqui, com esse cara, Napoleon Hill. Então nada melhor, gente, que a gente... Tá, beleza, é bom a gente participar, escutar outras pessoas falando sobre lei da atração, como se consegue isso, como se consegue aquilo, enfim. Realmente é bom, né? Mas o interessante é a gente buscar o nosso próprio conhecimento a respeito dessas leis. Essas leis realmente existem, elas estão aí no dia a dia. Mesmo que a gente não saiba delas, elas afetam a nossa vida. Então, quando a gente sabe como elas funcionam, nós conseguimos ter um controle melhor de nossos sentimentos, emoções e pensamentos, e o resto vai se encaixando. E essas leis estão por trás também deste livro, tá? São pormenores no meio de uma frase ou outra que ele solta, né? Essas chaves que só com o tempo você vai pegando e aprendendo, né? a identificá-las no texto, tá? Mas eu vou passar algumas aqui. Interessante. Então, nós vamos começar, né? Eu vou começar pelo primeiro capítulo, logicamente, né? Não dá para começar pelo último. Então, eu vou começar pelo primeiro capítulo, deixa eu marcar aqui onde eu tô para não me perder, para depois eu voltar para cá. Tá? Então, assim, esse aqui é o livro, tá vendo? Ele tá todo rabiscado. Tem rabisca-lápis, tem... Tá vendo? Olha, é um livro realmente que eu gosto de pegar ele e vou estudar ele mesmo, tá? Ele tem muita coisa bacana, muitos princípios que você vai utilizar para sua vida, para o seu dia a dia. E com certeza, se você colocar em prática 10% do que você escutar aqui ou pegar o livro para ler, sua vida vai mudar realmente, tá? Com certeza. Se sua vida mudar, depois você volta. Daqui uns 6 meses, daqui um ano, depois que você comprar o livro, depois que você adquirir, você volta e comenta no vídeo aí. Mudei minha vida por causa de Napoleon Hill. Não por causa minha, né? Por causa dele. Que ele aqui proporcionou isso aí pra gente. Então tá, então ele fez o livrinho dele aqui, um livraço de, sei lá, 600 e tantas páginas. Nem vou olhar aqui para não desmarcar. Mas não desanime não, gente, porque é uma leitura gostosa, viu? Ele tem a manha de escrever. É uma leitura que você interte nela mesmo, você entra nela, você não tem, tá? Não importa com a grossura do livro, não. Só começa, só compra e começa. Você vai ver que o próprio livro vai te mantendo totalmente conectado no interesse, né, de acabá-lo logo e depois de colocar em prática as questões. Então, o primeiro é que ele divide o livro em lição, né? Então, nós vamos chamar de primeira lição, a primeira coisa que ele quer ensinar para nós, tá? São 16 lições. Então, essa aula, primeira lição. É o Mastermind. Mastermind. Não sei se é assim que fala, porque eu não sou americano. Quer dizer, eu não sou estadunidense. Eu não falo inglês. Enfim, então Mastermind está aqui no livro. Embaixo está escrito, tá assim, primeira lição, Mastermind, querer é poder. E o interessante é que cada lição em cima tem uma frasezinha muito interessante de alguma pessoa muito importante da época. Essa aqui é o seguinte: o tempo é um grande mestre que cura as feridas das derrotas temporárias, corrige as desigualdades e os erros do mundo. Com o tempo, nada é impossível. Olha o impacto, né? Olha a primeira frase da primeira lição.
O tempo é um grande mestre que cura as feridas das derrotas temporárias. Corrige as desigualdades e os erros do mundo. Com o tempo, nada é impossível. Caramba! Tá vendo? É isso que eu falo. É uma frase desse livro, um parágrafo desse livro, dá para você fechar e escrever. Inclusive, isso aqui é dele. E dá para você escrever várias coisas a respeito de um parágrafo. Então, assim, o livro é muito bom, gente. Eu vou pular várias coisas aqui, né? Vou deixar só o gostinho para vocês. E vocês comprem, gente. Comprem e lê o livro, releia. Tem esse livro como se fosse uma bíblia, tá? Leia mesmo. Ele vai influenciar nos seus relacionamentos, ele vai influenciar você com seu companheiro, sua companheira, seus filhos. Ele vai te direcionar numa economia, num hábito num hábito mental melhor para o seu dia a dia. Você vai ver que tudo vai melhorar, tá? E sua vida ficando melhor, você sentindo melhor com sua vida, pela lei da atração, você acaba atraindo mais disso. Então sua vida vai virando um looping de coisas boas, graças a esse livro. Na verdade, não é graças ao livro, graças ao conhecimento que está dentro desse livro. Ele deixa bem claro que também o conhecimento também não é dele. A única coisa que ele fez, que para mim não é única, que foi uma grande coisa, foi reunir esses conhecimentos em uma filosofia só. Então são 16 lições para a vida inteira, tá, gente? Aplica as 16 lições e você vai ser feliz, vai ter sucesso e vai ter o que você deseja. Tem certeza, porque é assim que é. Enfim, vamos voltar. Então, primeira lição, Mastermind, querer é poder. Aqui é o interessante que você vê, né? Ele foi um dos primeiros a aplicar, ou foi o primeiro, se não o primeiro a aplicar esse conceito de Mastermind, né? Ele foi o primeiro a entender que as pessoas que tinham sucesso realmente tinham uma mentalidade diferente, né? Eles realmente pensavam diferente das outras pessoas, tá? E isso aguçou muito a vontade dele entender o porquê, o que tinha na mente dessas pessoas que realmente fazia delas pessoas diferenciadas, tá? E ele chamou isso de Mastermind. Resumindo, Mastermind, no conceito de Napoleon Hill, é o seguinte: seu pensamento é feito de átomos, tá? Então, seus pensamentos são ideias soltas no cosmos, né? Vamos supor, seus pensamentos são reais no sentido de que eles são informações sendo emitidas pelo seu cérebro o tempo inteiro, tá? Então você pensa como se fosse um campo de internet mental, né? Não tem a internet que tem o YouTube, que tem as redes sociais, que tem as páginas de sites e tudo mais, a nuvem. A mente, ela funciona como se fosse uma internet, tá? No conceito de Napoleon Hill. Na época dele não tinha internet, mas parece que ele já estava prevendo, tá? Mas o que acontece é o seguinte: então, ele deixa bem claro que os pensamentos são concretos, são informações concretas emitidas do seu cérebro ou recebidas pelo seu cérebro. Então, talvez ele seja o primeiro a falar e a deixar bem claro, mesmo antes dessa tecnologia toda que nós temos hoje, que o cérebro é sim uma estação de rádio, que dependendo da frequência que você põe, você emite ou recebe energias, e toda energia contém informação, ou toda informação contém energia, vamos dizer assim, tá? É um princípio. Mas enfim, então, o que ele notou? Que as pessoas que tinham sucesso, elas se rodeavam de pessoas que também tinham sucesso. E que essa troca de informação de uma forma osmótica, sei lá, que se pode dizer assim, de uma forma, eu acho que eu inventei essa palavra, de uma forma mental, as pessoas trocam informação, tá? Mas agora, hoje em dia, você vai entender sobre a lei da atração, ela começa justamente pelo seu pensamento, né? A lei da atração, ela fala, seus pensamentos são reais e concretos, e eles começam a atrair pensamentos. Pensamentos atraem pensamentos, que atraem pensamentos até eles ficarem muito fortes. E esse pensamento magnetizado se tornava sua crença.
E essa crença, ela te impulsiona a agir no seu dia a dia. Então, ou seja, o nosso livre-arbítrio, ele não é no nosso dia a dia, não é agora. Nosso livre-arbítrio, na verdade, ele é ajustar justamente esse dial do rádio para que a gente possa escolher a estação que nós vamos emitir ou receber. Esse seria o nosso livre-arbítrio. Mas depois que você já ajustou o seu dial ali, a sua sintonia, você já não teria mais escolha, né? A partir dali, seus pensamentos seriam emitidos e você receberia da mesma frequência pensamentos de outras pessoas. Então, o que ele notou que foi esses seres que tinham essa grande riqueza, esses milionários e tudo mais, eles circulavam de pessoas com os mesmos pensamentos, ou pelo menos os mesmos ideais, tá? E isso era uma troca era uma fortaleza mental, né? Todas as pessoas saíam ganhando com isso, né? Ele já usa várias vezes aqui a palavra atração, ele não fala lei da atração, mas fala muitas vezes aqui, ele usa a palavra atrair pensamentos, atrair ideias, uma ideia, duas cabeças, duas mentes pensando numa ideia só, ou num objetivo só, esse pensamento teria mais força do que uma pessoa só pensando, né? Então ele formulou essa ideia do mastermind, né? Dessa união de mentes, tá? Depois veio, nessas empresas grandes tomaram, lógico, esse conhecimento para eles, e lógico teria que tomar para um conhecimento muito válido para o dia a dia, porque isso se aplica na nossa casa. Nós temos um mastermind da nossa casa, né? Que inclui nossos animaizinhos, nossos pets, inclui todas as pessoas que frequentam a nossa casa, de empregados, funcionários e pessoas que moram. Nós temos um mastermind ali, tá? Então, isso é importante para você ler, para você começar a mudar a sua casa. Você pode administrar a sua casa. Sua casa é uma mini empresa, né? Você pode olhar para sua casa dessa forma. Você precisa que entre um recurso, esse recurso seja administrado para que a casa tenha um ambiente gostoso, harmonioso e harmônico para todas as pessoas em conjunto, tá? E que sobre um valor e que dê para investir e ganhar mais um pouquinho de dinheiro para frente, né? Todo mundo tem uma mini empresa, né? É a casa. E se a gente for mais longe na filosofia, os nossos relacionamentos são uma empresa, tá? Por isso que seria interessante hoje em dia a gente entender e olhar com mais, não digo mais frieza, mas mais raciocínio sobre isso, né? Que eu acho que as pessoas seriam mais felizes se elas olhassem as coisas com mais esse olhar de empreendimento. O meu relacionamento é um empreendimento. Eu preciso investir nele tempo, dinheiro, ideias criativas para que ele continue, tá? Isso é a nossa casa, isso qualquer tipo de relacionamento. Enfim, isso tudo está aqui nesse livro, tá, gente? Então, voltando. Então, o mastermind é criado em tudo. No seu emprego tem um mastermind, né? Os seus funcionários criam, né, um mastermind ali. Então, isso é uma coisa muito interessante de você pegar e entender sobre como é que funciona, né? Essa primeira lição de Napoleon Hill, que é essa troca mental, né? Que na verdade ele ensina como você fazer para ter boas ideias, né? Boa criatividade, para solucionar suas necessidades, seus desejos e ao mesmo tempo para ter energia de agir, né? Ele chama de esforço organizado, né? Então você tem a ideia e essa ideia ela te gera uma energia a qual te faz você agir com eficácia, agir com organização, né? Agir de uma forma que você vai poupar energia, poupar tempo, poupar tudo e vai conseguir chegar no seu objetivo, tá? E a primeira lição é justamente sobre mente, né? E para ele explicar como é que funciona e para ele te convencer que realmente existe, né? Agora o que eu estou pensando está aqui agora, o que você está pensando, né? E hoje a gente já entende, né? Pela mecânica quântica que a não localidade que eles falam, né? Está tudo aqui presente, né? No núcleo atômico, né? Todas as informações que a gente precisa.
E tá toda a nossa tecnologia está baseada nisso e ninguém liga. Enfim, mas não vamos entrar nesse detalhe não. Então, mas ele entra aqui, ó, ele fala sobre moléculas, átomos e elétrons. Olha que interessante, né? Para compreender tanto o detalhe como a perspectiva do processo, por meio do qual o nosso conhecimento é reunido, organizado e classificado, parece essencial para o leitor começar pelas menores e mais simples partículas da matéria física, pois estas são o ABC com que a natureza formou toda a estrutura da parte física do universo. Olha o que o cara me escreve, cara. Um cara que vai ensinar sobre filosofia do sucesso e depois, mais para frente, com o Pensa e Enriqueça, que nós também vamos estudar, ele fala e entra em detalhes de como organizar a própria ideia, o próprio conhecimento, né? Porque o Mastermind é isso, né? Não são ideias, não são? Ideias são informações que a gente, se colocar em prática, se tornam sabedorias. Então ele começa, né, que ele dá muita importância ao conhecimento reunido, organizado e classificado, né? O que significa isso? É você parar a sua vida agora, parei minha vida, pega um caderno, escreve organização da minha vida. Começa do zero, como se você estivesse nascendo agora. Coloca todos os seus conhecimentos, tudo que você acha que você sabe, tudo que você não sabe. Coloca de uma folha, você coloca tudo que você acha que você é bom, do outro lado tudo que você acha que você é ruim. Coloque todos os seus defeitos. É um mosquito que passou aqui, eu fui tirar. Então, sabe, pega esse caderno, faz um autoestudo, né? E a partir daí, desse autoestudo que você for fazer, ou que você fizer, né? Você vai começar a organizar realmente aquilo que você sabe, né? Você vai pegar, quando você lê esse caderno, quando você terminar de fazer esse exercício, você vai falar assim, poxa, então tá, eu sei isso, eu consigo fazer isso para fazer isso me dá tanto. Você vai conseguir organizar mentalmente as suas informações e vai ter mais capacidade de colocar elas em prática no dia a dia, e colocando as suas informações em prática no dia a dia, você vai ter os resultados. Seria isso, tá? Eu falando, não sei se parece tão legal quanto é fazer, tá, gente? Mas é muito bom fazer. É gostoso, eu não consigo mais. Eu devo ter 1 milhão de caderno ali, eu compro um caderno por semana e gosto de escrever, é gostoso. Você organiza suas ideias, você organiza sua forma de pensar sobre a vida, sobre o mundo, e você realmente se reinventa o tempo inteiro, tá? É muito interessante e muito bom, vale a pena. Então aqui ele começa explicando e fala que os átomos, que ele já falava que os átomos são realmente o ABC da matéria, que tudo é feito de átomo, né? Que ele já começa explicando dessa forma, tá? É extenso, eu não vou ler tudo, é só para dar um gostinho mesmo. Então ele realmente entra nesse detalhe mesmo e explica, né? Essa estante, esses livros, essa mesa, você, tudo é feito da mesma matéria que chama átomo. Então por que não já entender como esses átomos se comportam, para entender por que a vida é assim, né? Então ele já começava nessa ideia, tá? Ele passa aqui também falando sobre fluidos, sobre como a matéria é atômica, a matéria realmente não é física como a vemos, né? Então ela é energética e vibracional. Ele explica também por argumentos perfeitos sobre a certeza que ele tem. Então você sai daqui com a certeza que realmente a matéria está vibrando agora, né? O fato dos nossos 5 sentidos não perceberem isso é porque, na verdade, a gente está traduzindo isso o tempo inteiro em nossa mente. Então, a nossa visão, ela capta vibrações, né? E na nossa mente é que vemos as figuras, né? A nossa mente é que transforma essa vibração em instante, essa vibração em quadro, essa vibração em tal livro,
né? A minha mente, o meu cérebro é que transforma as vibrações, tá? Tanto de tato, tanto de olfato, né? Então é como se a gente tivesse esse programa dos 5 sentidos físico, mas existisse o software, né? O programa realmente cerebral, que é o que está traduzindo tudo isso, né? Aquilo ali é uma mesa, isso ali é branco, isso ali é amarelo, isso ali é feio, enfim. Ele entra no detalhe aqui também, ele explica sobre o éter, né? Que ele já acreditava, e hoje os cientistas quânticos afirmam isso, que existe uma energia aqui agora, aí onde você está, existe uma energia única no universo, né? Hoje eles chamam ela de vácuo quântico, e essa energia ela permeia tudo, né? Ela está dentro de tudo, ela passa por dentro de tudo, ela está aqui, né? E é o que a nossa tecnologia, a nossa internet, os nossos foguetes, os nossos satélites estão sendo baseados, né? Mas aqui ele entra numa questão filosófica, né? A relação disso. Então é interessante porque ele faz a gente pensar sobre isso, né? Poxa, se tudo é átomo e se existe uma não localidade, um vácuo quântico que é comum a tudo que existe, que dá para trafegar informação instantaneamente de um local a outro, porque na verdade nesse mundo quântico não existe localidade, ele entra nesse detalhe que os pensamentos, e nós também convivemos nessa tecnologia, nós somos tecnológicos a esse ponto, né? Nossa mente, nosso cérebro é quântico, né? Nosso espírito é quântico por natureza, tá? Então ele entra nessa questão toda do cérebro, da transmissão de pensamento para pensamento, tá? Ele entra aqui numa parte interessante, que agora ele especifica mesmo sobre o Mastermind, que é a química mental, na verdade, que eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, olha. Acreditamos que a mente é formada pelo mesmo fluido universal, a mesma energia que constitui o vácuo quântico e preenche o universo. Aqui ele usa éter. É fato já bem conhecido, tanto dos leigos como dos homens que se dedicam à investigação científica, que certas mentes se chocam quando entram em contato com outras. Olha que legal que ele fala isso aqui, né? Ele fala que realmente é do cunho popular saber que realmente tem lugar que você chega e não dá certo. Tem pessoas que você chega perto e não bate, né? A gente já fala que o santo não bateu, não é isso? Ou chega perto de uma pessoa e realmente bate tudo, dá tudo certo, né? Ou num local, alguma coisa assim. A gente fala que isso aí, ele explica que isso aqui é que as mentes se chocando, né? As mentes não se interligam, não se alinham, né? Na mesma frequência. Ou podem se alinhar. Então entra em contato uma com as outras. Ao passo que algumas mostram grande afinidade entre si. Entre os dois extremos do antagonismo e da afinidade natural mental, nascendo do contato da mente, há uma grande possibilidade para as várias reações de um cérebro a outro. Então aqui ele fala que nós somos realmente influenciados e influenciamos 24 horas por dia. Ou seja, você não precisa ter um canal no YouTube ou um Instagram para ser influenciador. Você está influenciando o mundo o tempo inteiro, com a forma que você pensa e acredita ser possível, ou ser você, ou ter o que você tem, ou fazer o que você faz, enfim. Tá? Então, muito interessante. Essa é a primeira lição aqui, gente, é a base de toda a filosofia, ele deixa bem claro. Quem aprender a primeira lição, se quiser rasgar o livro e não aprender mais nada, não precisa, porque realmente essa é a base de todo o sucesso, de todo o segredo, de toda a chave, de qualquer coisa, a sua mente, tá? E o interessante é que se você for extrapolar o que está escrito aqui, você pode ir muito mais além, porque realmente, por exemplo, os antigos pregavam, o taoísmo pregava sobre a ação pela não ação, você agir pela não ação. E aqui ele fala sobre esforço organizado. É justamente isso. Hoje em dia nós temos aí a lei da criação deliberada dos Abraham Hicks, que
fala realmente sobre agir sobre inspiração, agir sobre alinhamento do ser interior. Olha para você ver como os verdadeiros conhecimentos, eles são únicos, apesar deles serem traduzidos por formas diferentes, filosofias diferentes, mas a base, a essência é uma só. Olha que legal. Ação pela não ação simplesmente é você se conectar com o seu próprio ser interior primeiro, se alinhar com aquilo que realmente você quer, deixar claro para você mesmo, para o universo, para todo mundo de volta, o seu objetivo definido, o seu sonho, ou sua intenção com aquilo ali. E essa intenção bem decidida dentro de você é que faz com que venha mais pensamentos sobre isso e você vai extrapolando e vai expandindo essas ideias até que ela crie energia o suficiente e essa mente, essa ideia, ela possa ser transferida para tudo em sua volta e as pessoas em volta e tudo mais e fazer com que, a gente chama de universo, mas é simplesmente a vida, Deus, o nome que você quiser usar, fazer com que essas coisas comecem a se reunir para que seu desejo se realize, né? Isso é claro, se você permitir, né? Porque não adianta nada você ter o desejo e não permitir que ele aconteça. Você o resiste, duvidando dele, ou não acreditando, ou achando que está demorando demais. Enfim, e tudo isso está na mente. Então, eu vou ler de novo só a primeira palavra, a primeira frase. Ó. Acreditamos que a mente é formada pelo mesmo fluido universal, a mesma energia que constitui o éter, que preenche todo o universo. Ou seja, não existe a minha mente, a sua mente, existe uma mente. Igual não existe uma internet, outra internet, existe a internet. E é lógico que dentro disso aí, existem as frequências e vibrações que vão se alinhando e vão tendo contato, né? E o que ele chama isso de química mental. E passando e aplicando isso no mundo dos negócios, ele entendeu que realmente, ele fala aqui sobre a atração que essa química mental tem no nosso dia a dia, né? Ele deixa bem claro que antes que a gente emita qualquer coisa fisicamente, a gente emite algo mentalmente, né? Sutil, subliminar para tudo que nós estamos em nossa volta, tudo que está em nossa volta. A gente está nos relacionando, é como se fosse uma linguagem universal, né? A gente emite energia em qualquer lugar do universo que a gente tiver e essa energia é entendida pelo outro ser e o outro ser emite e a gente entende essa energia. Por que então que a gente é enganado? Porque a gente não dá valor para esse sentimento químico mental interior. Então vamos supor, às vezes sua própria química mental te avisa, né? Você sente um aperto no coração, você sente ai não vai não, ai não vamos não, ai vamos, sabe? Você sente, todo mundo sente essa orientação interior, né? Tem que ser assim. E então você sente na sua química mental uma alteração. Ai, não vou me relacionar com essa pessoa, ai, não vou não, ai, eu não vou ligar, ou ai, eu vou. Então você sente, mas isso é só com o tempo, você vai aprendendo a praticar isso e com o tempo você vai entendendo. E se você se tornar sensível o suficiente, você vai conseguir perceber realmente as verdadeiras intenções das pessoas quando elas chegam perto de você. Por que as pessoas são enganadas em relação a relacionamento, negócios e tudo mais? Porque normalmente a gente olha só o exterior. E a gente não liga para aquele aperto no coração ou para aquela inspiração, aquele sentimento mental, aquele sentimento... É até difícil de explicar porque é uma coisa não física, é uma coisa de sentir mesmo e é rápido, né? E isso que é o interessante, porque ele é como se fosse uma pluma, né? Ele vem e te avisa, mas se você não dá importância, você continuar dando foco, ele não te incomoda, ele não vai ficar tipo assim, ou não, sabe, não vai ficar te incomodando, não vai, não faz, ou faz, não. Você tem a sua orientação, você sente, mas você tem a sua escolha, o seu livre-arbítrio de decidir se eu quero continuar nisso ou não. Então, normalmente a pessoa sente, tanto é que já tem aquela famosa frase, né? Ah, eu já sabia, acontece uma merda, pô, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu estava sentindo, foi orientado, a pessoa não quis seguir a orientação, é diferente. Isso acontece o tempo inteiro,
tá? E o que ele fala aqui é que essas pessoas que realmente chegaram a esse ponto, eles desenvolveram essa sensibilidade mental, vamos dizer assim. Eles conseguem ver nas pessoas não só o exterior, mas eles conseguem ver o mental da pessoa, né? Eles conseguem ver. Por quê? Porque esse é o princípio psicológico mais simples, mais essencial e mais forte e poderoso do mundo. Qual que é? Isso deveria ser ensinado desde a barriga da mãe para a criança. Você é aquilo que você está pensando ser. Isso era para ser dito, isso era para ser ensinado, e realmente é. Você é agora, você está sendo agora aquilo que você acha que é, aquilo que você sente ser. E isso você é impulsionado a agir. Então, se você sente ser impaciente e admite isso, ou sente ser isso, ou é assim, você vai ser impulsionado a agir assim no seu dia a dia. Isso para qualquer qualidade ou qualquer defeito, né? Tanto é que a PNL é toda em cima disso. A reprogramação mental que a PNL ou várias outras pessoas estão ensinando é justamente essa. Por quê? Porque pelo princípio você é aquilo que acredita ser. Só que em vez das pessoas só ensinarem isso para você, olha, você é aquilo que você acredita ser. Então o que você tem que fazer? Mudar sua crença. Muda a forma que você se entende, que você se compreende. Mas isso só vem quando você pega um livro desse, quando você pega vários outros livros que nós vamos estudar e realmente aprende que você é muito mais do que o seu corpo físico, né? Porque aqui ele já começa, ele não entra no assunto da espiritualidade em si, mas ele chega no limiar da espiritualidade. Porque da forma que ele explica sobre como você conduz os seus pensamentos e a sua mente para ter uma vida perfeita, cara, é assim, é uma espiritualidade enrustida, vamos dizer assim, não bateu a tecla, né? Nós vamos ver nos outros livros dele que ele tem um quê de espiritualidade ali, ele meio que uniu essa filosofia do sucesso, não só o sucesso financeiro, mas o bem-estar. Ele deixa bem claro sobre isso quando nós vamos estudar sobre o objetivo definido, que ele deixa bem claro que as pessoas que realmente teve sucesso, além de entenderem sobre o poder da própria mente, elas entenderam sobre o poder de ser feliz, ou seja, sobre o poder de ter um propósito ou um desejo que ela pode ocupar o resto da vida dela fazendo aquilo ali. E é isso que dá energia e vitalidade, ideias criativas e faz com que a pessoa continue vivendo e crescendo e continue jovem, né? Mas infelizmente o que está na nossa sociedade é eu tenho que aposentar, eu tenho que parar, eu tenho que descansar, em vez de eu tenho que produzir, eu tenho que fazer mais, E o fazer mais, a gente entra naquela questão da ação pela não ação. Não é fazer mais de acordar às 5 horas da manhã e capinar lote até 7 horas da noite e quase morrer. Nós falamos de ação pela não ação, nós falamos sobre alinhamento de intuição. Então, primeiro você tem um desejo, uma intenção decidida, eu quero isso. E a partir daquilo ali, você se entrega à sua mente, por quê? Porque ela vai te dar os meios e capacidades e ações e atitudes necessárias para que aquilo ali seja realizado na sua vida. Aí que Napoleão Hill entra mais, então beleza. Então, além de ter esse princípio psicológico que a psicologia já definiu como ciência, que é aquilo que você pensa, você se impulsiona e você faz, né? E você age dessa forma, ele aqui ainda entra no beleza, mas eu ainda acredito que os pensamentos são reais e ainda pode influenciar as outras pessoas e as pessoas nos influenciar. Ele quis dizer que nos relacionamos 24 horas por dia, mentalmente e sentimentalmente, com todas as pessoas e seres que estão em nossa volta. Então é muito interessante entender isso. Por quê? Porque nós estamos sendo influenciados. Então, quando às vezes você age com uma pessoa e você fala assim, poxa, eu não queria ter sido assim com essa pessoa. Sabe que você fica mal? Eu falei, nossa, eu não queria ter sido ignorante assim e fui. Então, ou seja, você foi influenciado a agir dessa forma. Você vê que você não teve muito controle. Então, a ideia de você entender sobre o Mastermind é entender justamente que você tem controle sobre essa parte. Você pode controlar o que você pensa e sente a respeito de tudo em sua volta. Começando sobre você. Você pode pensar, poxa, eu sou assim, eu sou assado, eu sou parado. Ou você pode pensar, não, eu sou assim, eu gosto de ser, sabe? Você pode escolher, né? E isso começa com você entender
sobre a lei psicológica de que você está tendo agora na sua vida as experiências que sua mente permite que você tenha. Só que um princípio antes desse é: eu posso controlar o que eu estou pensando. E se você tiver paciência e persistência o bastante para que você possa continuar moldando os seus pensamentos, reprogramando a sua mente, que é a forma que você compreende o mundo, tá? E aqui a gente não está falando só sobre repetição, tá? Porque não é só, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou bonito, eu sou saudável. Não é isso. Nós não estamos falando sobre isso, tá? Nós estamos falando sobre compreender como as coisas funcionam. Então, você falar eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, é diferente de que você entender que as suas células e moléculas, elas são programadas por uma inteligência, vamos dizer, divina ou interior, a se reproduzirem como elas são. E que se você entender que suas células estão morrendo e renascendo o tempo inteiro, isso por segundo, e quando você entende que o seu corpo, dentro de 11 meses, 12 meses, um ano, ele já não tem as mesmas células que ele tinha. As células que você já tinha já foram embora e já tem novas células. Então por que a gente envelhece? Não tem a ver com essa química mental, não tem a ver com que a gente influenciar as nossas células em elas reproduzirem coisas piores ou mais velhas do que ou menos organizadas do que elas realmente são. E se a gente realmente influencia essas consciências dentro do nosso corpo, que são as células, e se a gente começar realmente a não a repetir que nós somos saudáveis, mas a permitir e a sentir essa lei natural da vida, que é a organização e a harmonia, né? Enfim, então essa é a questão dessa primeira lição, né? Que nós temos que aprender sobre a química mental, tá? E aqui o interessante é que ele vai entrando por um lado, como ele conviveu muito com as pessoas que tiveram muito sucesso. E realmente a nossa base de sucesso, além da saúde, lógico, mas o que a gente mais olha para uma pessoa, se ela tem sucesso ou não, é se ela, mais do que até mesmo se ela está feliz ou não, é se ela tem posses ou não, se ela tem muito dinheiro, isso, né? Apesar dele deixar bem claro que o sucesso para ele e a lei do triunfo não leva só o poder econômico. O último é o poder econômico. Ela começa com uma transformação interior. E isso que é o interessante desse livro. Essa lei do triunfo, ela é uma autotransformação, um autoconhecimento, um autodesenvolvimento. Todas as pessoas que tiverem contato e compreenderem o que ele está ensinando, que seja nessa primeira lição sobre a sua própria química mental e como conduzir isso, já vai ter feito, assim, vamos dizer, 90% do caminho, tá? O resto é inspiração e ação. Aqui, o que ele fala aqui? Que a química mental pode ser propriamente aplicada aos negócios cotidianos do mundo comercial e econômico é um fato demonstrável. Ou seja, ele tirou essa parte só filosófica e ensinou na prática como usar essa química mental no dia a dia. Tá, beleza. Existe essa filosofia, existe a química mental, a mente é uma só, nós estamos trocando de informação subliminarmente com todas as pessoas o tempo inteiro, estamos recebendo informação e doando informação, e dependendo da nosso dialzinho ou da nossa vibração, a gente recebe alguns tipos de ideias e pensamentos e emite alguns tipos de ideias e pensamentos na mesma frequência. Então ele quis aplicar isso no mundo dos negócios, né? Ele falou assim, não, beleza, tá, isso existe, então tá, como isso funciona? Né? Então ele dá uma explicaçãozinha aqui, ó. Através da fusão de duas ou mais mentes, num espírito de perfeita harmonia, o princípio da química mental pode ser organizado de modo a desenvolver poder suficiente para tornar possíveis,
aos indivíduos cujas mentes estejam associadas realizações verdadeiramente extraordinárias. Tá? Então, o que ele quis dizer? Que acontece uma média mental sempre que você chega perto de uma pessoa. Então, vamos supor, você está aqui, eu estou aqui emitindo uma energia, um tipo de pensamento. Toda vez que eu chego perto de uma pessoa, ela também está emitindo um certo tipo de pensamento. E há uma média mental, onde os dois saem perdendo ou saem ganhando, né? Porque essa média mental, o que acontece? Quem tiver mais energia vai doar para quem tem menos. Então esse quem tem menos pega um pouquinho a mais. Mas ao mesmo tempo, esse aqui está sugando do que tem mais. E o que tem mais não está recebendo de ninguém. Então ele está sendo sugado, né? E aqui ele deixa bem claro que o interessante é que estejam duas pessoas ou mais, quanto mais melhor, em harmonia. O que é uma harmonia? Um objetivo único, um desejo único, um sonho único, uma ideia única. Quando esses seres se encontram nesse único desejo, nesse único propósito, a química mental deles, se for verdadeiro esse único desejo que for emitido para o universo, para a vida, ela fará com que todos saiam potencializados, né? Depois eu vou passar para vocês, aqui no canal tem a Profecia Celestina. Entra aqui no canal, põe lá Entretenimento que Engrandece a Alma, tem lá Profecia Celestina. Acha esse vídeo, clica e vê ele, que ele explica justamente isso, tá? Sobre essa energia que a gente pode, que a gente está doando o tempo inteiro, a gente só não tem consciência disso, mas a gente está doando essa energia o tempo inteiro e está recebendo essa energia o tempo inteiro das pessoas, tá? Então, o que ele aplica aqui? Que o interessante é a gente ser inteligente, que é ter bons pensamentos, ter energia positiva, mas que se a gente andar perto de pessoas com energia negativa, vai haver uma média, onde nós vamos estar doando mais energia e não recebendo, tá? Isso acontece muito. Agora, quando acontece desses dois seres com essa mentalidade se encontrarem, né, há uma potencialidade das duas energias e as duas pessoas saem ganhando, ou as 3, ou as 4, ou as 10, né? Então, o que acontece? Ele deixa bem claro que os grandes, por exemplo, Ford ele fazia reunião, né, com os engenheiros dele numa sala, levava o objetivo, o desejo, por exemplo, tem uma história dele que ele queria o carro, acho que foi ele que fez o V8, né, na época não existia, não tinha alguma coisa assim, e ele queria esse motor e não tinha como colocar ele dentro do carro, por vários motivos, enfim, de engenharia. E ele falou que queria, pôs lá na mesa, ou seja, ele definiu o objetivo, quero isso, e os engenheiros juntos com o mesmo objetivo, e ele foi só reforçando. Qual que foi o papel dele como líder? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ele focar e continuar pedindo. E ao mesmo tempo, essa sabedoria que ele tinha de entender que os engenheiros em si, reunidos com o mesmo propósito, iam resolver a solução, iam ter a solução daquilo ali, iam manifestar o desejo dele. E durou, acho que não sei se foi 1 ano, 2 anos, que toda vez ele voltava, porque ele tinha outros negócios, então ele voltava para a reunião, fazia reunião, acho que quinzenal ou trimestralmente. E aí, conseguiram? Não, então eu quero isso aqui. Então, qual que é o nosso trabalho? Continuar reforçando os nossos próprios pensamentos e ideias, focar naquilo que a gente quer realizar. E o foco sobre aquilo que a gente deseja é que transforma o sonho para um objetivo definido. Tá? Isso aqui é no caso para um outro vídeo. Esse vídeo está ficando longo, 40 minutos de vídeo para quem querer gravar meia hora, tá? Então, primeira lição, química mental, tá? Pensamentos são realidades, pensamentos influenciam as pessoas, nossas imagens mentais, né, o que a gente tem na nossa mente é tradução de vibrações de pensamento, de vibrações de sentimento que a gente está recebendo, e a gente tem controle sobre o que a gente pode pensar e imaginar, tá? E esse controle vem não de uma repetição, mas ele vem de uma aceitação, de uma compreensão de como as coisas funcionam,
tá? Então, quando você compreende que você é um espírito, que você não é esse ser físico, que você não é a sua mente, nessa hora, automaticamente, você compreende, tá, beleza, se eu não sou meus pensamentos, eu posso domá-los ou direcioná-los para o lado que eu quiser. E se você realmente entende que a diferença de um pensamento que você pode controlar para um que você acha que não pode, é justamente você achar que não pode controlar. Essa acreditar que esse pensamento está enraizado ou é você, é que faz com que ele seja você. Então, com a prática da meditação, depois, quem quiser que eu ensino como é que faz isso, com a prática da meditação você consegue liberar esses pensamentos e com o tempo e persistência diária, com o tempo você consegue chegar a essa própria conclusão interior, que é isso que tem que acontecer com a sua própria experiência, de que você realmente é controlador dos seus pensamentos e por você ser controlador dos seus pensamentos, você é criador da sua vida, tá? Então, que é muito extenso, tem muita coisa legal, tem muita história bacana, porque ele realmente conviveu com essas pessoas, né, com Henry Ford, com Thomas Edison, com Rockefeller, né, com pessoas realmente que conseguiram colocar em prática, né, essa química mental. Aqui ele deixa claro, são duas coisas, né, que é a química mental e o esforço organizado, né, o que nós falamos lá atrás, que é a ação pela nação, que é justamente você compreender que quando você deseja algo e realmente coloca na sua mente subconsciente, e que Napoleão Hill ele explica sobre a mente subconsciente perfeitamente, nós vamos entrar nesse detalhe na lição do objetivo definido, né? Mas ele deixa bem claro que realmente existe uma parte mental nossa que ela está encoberta ou inconsciente, ele chama de subconsciente, que qualquer pensamento que ali estiver, você é impulsionado a agir, né? Hoje chama isso de crença, de hábito, de vício, enfim. Isso tanto coisas boas quanto tanto coisas ruins. Tá? Então, se você consegue controlar seus pensamentos e colocar para dentro do seu subconsciente pensamentos de harmonia, de ordem, de riqueza, de saúde, de felicidade, você vai agir dessa forma. Do contrário, você vai agir de forma diferente, tá? E aqui tem uma parte muito interessante que ele explica sobre como que funciona essas reuniões de reavivamento, né? O que acontece nessas igrejas, nessas igrejas principalmente pentecostais, nas igrejas evangélicas, o pastor entra em delírio e grita e tudo mais, e ele explica, né, sobre o que é o Espírito do Senhor. Gente, vocês têm que ler, tá? Vocês vão amar. Não vou falar a página que é para vocês lerem e prestarem atenção, mas, cara, ele explica e é perfeito. Como, gente, por que os pastores conseguem fazer o que eles fazem, por que eles dominam, ele explica, isso tem base sobre a química mental. Isso é muito interessante, gente. Ai. E quem explica muito sobre química mental também, eu vejo alguns vídeos dele, é o Neuromágico, né? Muito bom mesmo. Eu amo todos os vídeos dele, ele é uma pessoa muito esperta, né, no que ele faz. Eu gosto dos vídeos dele e ele realmente fala como ele desmascara líderes religiosos e desmascara pastores, né? E ele é um neuromágico e essa parte neuro dele é a parte que a gente está chamando aqui de química mental, são nomes diferentes, mas né, essa influência que ele chama de conformidade pública, ele tem vários outros nomes, ele é muito inteligente, enfim. Mas é a mesma linha de raciocínio ali, né? Que não tem nada ali de espírito do Senhor, né? É uma química mental que realmente existe, acontece, está presente em todos os lugares, influenciando todas as pessoas para tudo neste momento. Sua casa, seu emprego, seu escritório, tudo tem uma química mental, né? Você pode escolher seu líder, né? O que é o seu líder? Você tem que ser o que consegue controlar, organizar essa química mental para que o negócio prospere. Seria isso, né? Você administra não só o seu negócio, você começa administrando sua química mental. Você começa administrando, mas para isso
precisa-se de um autoconhecimento, de uma autoavaliação, de uma autoconfiança, de um objetivo definido, que é o que nós vamos entrar no restante dos outros capítulos, tá? E que interessante que ele divide aqui também, ele fala aqui também sobre educação, né? Que existe a educação da faculdade, a educação de receber informações, né? E existe a educação da prática, da sabedoria, que você realmente pratica, tem a experiência daquilo, e ele coloca isso como uma verdadeira educação, né? Que é a sabedoria, tá? Então aqui, terminando o vídeo, tá aqui, primeira lição, tá? Tem muitas outras coisas legais aqui que ele entra em detalhes, tá? Ele fala sobre os 6 medos básicos, os 6 inimigos básicos da nossa mente, da nossa química mental, que é os medos, né? Que é o medo da pobreza, o medo da morte, o medo da doença, o medo de perder o amor ou a companhia de alguém, o medo da velhice e o medo da crítica. Medo da pobreza, medo da morte, medo da doença, medo de perder o amor de alguém ou a companhia, medo da velhice e medo da crítica. Esses 6 medos é o que faz com que a nossa química mental esteja lá embaixo e faz com que, em vez da gente ser um doador de energia mental, a gente seja um sugador de energia mental. Tá? E como é que se melhora isso? Compreendendo a vida. Compreendendo que o medo da pobreza, ou o pensamento na pobreza, ou na escassez, ou na carência é que faz com que você continue assim. É compreendendo que o medo de algo significa que você acredita que isso possa acontecer, que senão você não teria medo. E esse acreditar que possa acontecer é seu alinhamento com esse tipo de pensamento. Provavelmente, pela lei psicológica, tudo que você realmente acredita ser verdade, sua mente subconsciente admite que aquilo é real e te impulsiona a agir daquela forma. Então terminamos a primeira lição, muito boa, Mastermind, querer é realmente poder, tá? No próximo vídeo nós vamos começar com a segunda lição, que é o objetivo principal definido, mas fica aqui então essa primeira conversa nossa, né, a respeito dessa primeira lição, esse primeiro comentário sobre os livros, né, que agora nós vamos fazer. Eu vou pegar Napoleão Hill, acho que são 6 ou 7 livros, né? A gente deve fazer uns 4 dele, os 4 principais dele. E nós vamos capítulo por capítulo, né? Colocar aí pelo menos vai ser 1 hora mais ou menos por cada capítulo. Na verdade tem capítulo que vai ser menorzinho e nós vamos passar por todos, tá? Espero que vocês comprem o livro, eu vou deixar o link, tá? Aqui embaixo, para que vocês possam adquirir, vai direto lá, vocês adquirirem o livro, tá? Que a gente possa estudar junto. Ou só acompanhe, pega um caderno, uma caneta, escolha o melhor horário para você, como esse vídeo vai estar postado no YouTube, e vai escutando e vai escrevendo, tirando suas próprias conclusões, tá? Um abraço para vocês. Eu desejo todo o sucesso do mundo e com o tempo a gente aprende que o primeiro objetivo nosso deve ser não ter dinheiro, não é ter dinheiro, não é ter relacionamento, não é ter nada, é ser feliz. Por quê? Porque quando você entende as leis mentais e quando você entende que o estado de felicidade, o estado de sentir-se feliz e entusiasmado é a sua conexão com seus desejos interiores, é a sua conexão e é o dialzinho que você vai girar e é o que você vai receber de pensamentos e ideias criativas. Então, na verdade, no final do livro nós vamos entender que ser feliz, na verdade, é a base de ter um verdadeiro sucesso, tá? Que é realmente acordar cedo, com entusiasmo, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso, isso ainda te dá um retorno não só emocional, mas também
um retorno físico, né? Ganhos materiais. Então está aqui A Lei do Triunfo, Napoleão Hill, as 16 lições práticas para o sucesso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.